Juiz milionário fica chocado com uma negra advogada que enganou no caso da menina doente. Era uma quarta-feira nublada, quando o tribunal explodiu em murmúrios. No centro daquele caos silencioso estava Tanya Hollis, uma mulher com olhar de aço, mas com o corpo inteiro travado de nervoso. Ex-integrante de uma força de elite militar, ela nunca tinha se sentido tão intimidada. E para piorar, tudo começou numa madrugada fria, quando um policial chamado Costa decidiu que ela era uma ameaça. O que parecia um engano virou pesadelo. Tanya foi detida ali mesmo, no meio da rua, sem explicações, com o aperto da mão do oficial marcando sua pele. A imprensa fez um verdadeiro circo. Manchetes sensacionalistas pintavam a história como um confronto de poder, e até chegou a circular um vídeo cortado, mostrando uma discussão acalorada entre Tanya e o policial Costa, cujas atitudes carregavam uma carga pesada de preconceito e abuso. No tribunal, a tensão era quase palpável. Os olhares se cruzavam. Jovem, idealista e com uma fala firme que cortava o ar como facas, Kendra não se intimidou. Ela carregava uma mochila cheia de arquivos, denúncias esquecidas e testemunhas silenciadas. Durante as primeiras audiências, percebia-se que o jogo estava viciado. O juiz milionário, conhecido pelos pagamentos suspeitos e pela arrogância em sessões semelhantes, olhava para a advogada e para Tanya como se incomodasse ter que ouvir aquela verdade ali, tão nua e crua. Era como se o sistema inteiro estivesse congelado num instante de horror, onde a justiça era só uma cortina rasa, ridícula. Por vezes, a sala ficava em silêncio pesado, só quebrado pelo farfalhar dos papéis e pelo som das respirações tensas. O rosto de Tanya, marcado pela vergonha que rastejava pela pele, parecia pequeno demais naquela tempestade. Ela tremia, não só de medo, mas de raiva contida e determinação na medida certa para não deixar aquilo acabar ali. Kendra avançava com perguntas que expunham muito mais que o caso. E a cada revelação, a fisionomia do juiz vacilava. Um pequeno nó na garganta, um olhar mais rápido para o lado. A defesa de Tanya não era só uma luta por inocência. Era uma batalha desesperada para não ser engolida por um monstro invisível chamado sistema. O público lá fora sentia o clima cortante. Comentários nas redes sociais pululavam entre choque e revolta. Isso não pode estar acontecendo. Quem vai segurar essa mulher? Dentro do tribunal, a tensão explodia num mix de suspiros abafados e exclamações tímidas, a cada nova prova revelada. A cada instante, a pergunta no ar ficava mais funda. Até onde Tanya iria para provar sua verdade sem se perder de vez? E então, no ápice daquele julgamento turbulento, uma testemunha inesperada apareceu. Alguém que conhecia Costa de um jeito que nenhum dos presentes poderia ter imaginado. A sala prendeu a respiração, tudo prestes a virar de cabeça para baixo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na sala de tribunal era de cortar o coração. Como se a atmosfera estivesse carregada de eletricidade, prestes a estourar. Todos os olhos estavam fixos na porta. A entrada da testemunha prometia ser o divisor de águas. Então, no instante em que a porta se abriu, um murmúrio aberto varreu o público. Era um homem de meia idade, de olhar cansado e semblante nervoso. Mas havia algo nele que instintivamente fazia soar alarmes. Ele se dirigiu até o banco das testemunhas, suas pernas tremendo, como se lutasse para sustentar o peso do que estava prestes a dizer. Meu nome é Marco Almeida, ele começou, a voz hesitante, mas firme o suficiente para ser ouvida. Eu trabalhei ao lado do policial Costa e tenho algo a contar. O juiz, com sua arrogância habitual, franziu a testa. Mas o interesse de todos era palpável. Até mesmo Kendra, com seu ar de determinação, sentiu que essa poderia ser a chave que transformar todas as coisas. Ele não é quem todos pensam que é, continuou Marco, agora se aquecendo. Costa sempre foi corrupto. Não só em relação a esse caso. Há anos ele se infiltra em operações de combate ao tráfico de drogas, mas na verdade ele faz parte. E hoje eu estou aqui para confirmar que... Marco hesitou. O ar estava pesado, saturado de tensões não ditas. Que ele tem uma ligação direta com o sequestro de uma menina que eu conheço. A sala pareceu congelar. O murmúrio ressoou como um rugido de tempestade. Kendra se endireitou, os olhos brilhando intensamente. Tânia, por outro lado, estava presa em sua própria tempestade interna. Recordações de sua juventude se misturaram aos sentimentos de ira que sempre a acompanharam. A menina doente. Sussurrou alguém do fundo da sala. O eco reverberou como um golpe. Sim, Marco declarou, sua voz agora carregando a força de um trovão. Ela estava viva. E Costa foi um dos homens por trás de tudo. Um colapso emocional parecia prestes a consumir Tânia mais uma vez. Não só sua inocência estava em jogo, mas a verdade sobre o que ocorreu com aquela criança que ela tanto queria ajudar agora pairava no ar, fresca como o cheiro da chuva. Os olhares trocados na sala refletiam uma nova verdade. Costa não era apenas um símbolo da polícia. Era uma extensão de um problema muito mais profundo. Uma conspiração enraizada. Aquele sistema que Tânia e Kendra tentavam confrontar era bem mais extenso do que qualquer um imaginara. A adrenalina pulsava. E o juiz, embora tentando manter uma fachada de controle, começou a derreter sob a pressão social que se desdobrava. E então, em um momento devastador, Marco olhou diretamente para Tânia. Eu sou seu pai, ele disse, a confissão ecoando nas mentes de todos na sala. Um choque absoluto, um espelho quebrado que refletia uma vida de segredos escondidos. Kendra ficou paralisada. As perguntas voaram em sua mente. Será que isso era um truque? Qual seria o custo dessa revelação chocante? Tânia, por sua vez, sentiu o chão desmoronar. Uma mistura de raiva e confusão explodiu dentro dela. Como você pode dizer isso agora? Depois de todo esse tempo, as palavras saíram em um grito, um clamor desesperado por respostas. As mentes ao redor giravam. A história estava prestes a mudar radicalmente. A sala começou a se agitar. Os murmúrios tornaram-se clamorosos.
O juiz tentava recuperar controle, mas a tempestade que se formava estava além dele. Era a gélida oportunidade de uma reviravolta inesperada, e a verdade, como um rugido distante de trovão, se fazia presente. E assim, com o coração acelerado, a sala de tribunal parecia encolher e expandir. Um novo mistério havia emergido das sombras, e todos se perguntavam quais segredos mais estavam escondidos e quem realmente controlava as rédeas dessa história. A batalha por justiça estava apenas começando, e a verdadeira luta de Tânia por sua identidade e redenção se tornava mais complexa do que nunca. O silêncio na sala de tribunal era cortante, a tensão palpável como se o ar estivesse prestes a explodir. Todos os olhos estavam fixos em Marco, que parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. A revelação ecoou por minutos, mas o tempo parecia parado. E então, num instante de desespero, um baque ensurdecedor. A porta dos fundos do tribunal se abriu abruptamente, interrompendo o frenesi que se formava. Um grupo de policiais, com fardas escuras e rostos graves, adentrou a sala em formação. O juiz, ostensivamente perplexo, tentou retomar o controle ao intervir, mas não conseguiu. Os murmúrios se intensificaram e os rostos no público refletiam um misto de confusão e apreensão. "O que está acontecendo?" ecoou a voz de um dos espectadores, quebrando um silêncio frágil. "Estamos aqui para prender Marco Almeida por obstrução de justiça", anunciou o oficial de mais alta patente, seus olhos ardendo como chamas. A sala inteira congelou. Marco, que até aquele momento parecia uma luz de esperança, agora estava sendo arrastado pela autoridade, cujos ecos ressoavam no passado obscuro. "O que você fez?" gritou Tânia, o desespero em sua voz quase um lamento. A confirmação da traição não apenas ameaçava sua luta, mas também a verdade recém-revelada. "Você é um mentiroso, Almeida!" gritou um dos assistentes dela, e a tensão aumentou. "Não é possível que você esteja do lado deles." A cena virou um turbilhão. Os murmúrios se tornaram gritos confusos. A sala inteira estava em colapso. Marco, atônito, tentava protestar. "Eu não sou! Eu só queria fazer a coisa certa." Mas o oficial não deu espaço para desculpas e, em questão de segundos, prendeu Marco com algemas. A cada clique do fecho, o pânico se espalhava como pólvora. O foco que antes estava em Tânia começou a evoluir para uma nova dimensão. Um pêndulo oscilando entre a verdade e a manipulação. Kendra, atônita, olhou para Tânia e notou que o semblante da advogada refletia um embate entre esperança e horror. Então, uma nova explosão de realidade se apresentou diante de toda a comoção. Uma mulher entrou na sala apressadamente. Com os cabelos desgrenhados e a maquiagem borrada, parecia ter saído diretamente de um pesadelo. "Parem tudo! Eu tenho algo a dizer!" Sua voz chegou como um sussurro agudo, mas logo se firmou. O tumulto diminuiu à medida que os olhares se voltavam para ela e uma súbita confusão dançava entre os presentes. Era como se a verdade estivesse a 2 passos de ser revelada, pulsando na sala. "Sou Maria Almeida, mãe de Tânia." As palavras foram como um tapa na cara de todos e um gemido coletivo irrompeu. Eu não pude contar a verdade antes, mas Marco não era apenas um espectador nesta história. Ele fez parte de tudo o que aconteceu.
Vocês não podem vê-lo como um bom samaritano. A revelação caiu como uma bomba, transformando o que havia sido um confronto de amor e injustiça em um terreno de traições familiares. Maria, com lágrimas escorrendo pelo rosto, apontou para Tânia. Ele a usou como isca, prometeu guardar sua vida, mas foi um cúmplice em sua dor. O público emudeceu. Tânia sentiu que o chão se abria sob seus pés. As certezas se dissolveram em incertezas venenosas, e a luta por justiça agora parecia um labirinto de mentiras. Kendra, sem palavras, olhou para Tânia, que balançava a cabeça em negação. Isso não pode ser verdade. O olhar penetrante de Tânia se cruzou com a expressão desconcertante de Kendra. Mas no fundo, a tempestade que se formava lentamente começava a clarear os mistérios escondidos de um passado obscuro. O futuro, uma folha em branco, estava prestes a ser rabiscado por novas verdades, cujas consequências ecoariam muito além daquele tribunal. E assim, no ápice dessa reviravolta vertiginosa, uma pergunta pairou no ar. Até onde as verdadeiras raízes de traição e sacrifício iriam levá-las? E quem realmente controlava a narrativa de suas vidas? O silêncio na sala de tribunal era cortante, a tensão palpável como se o ar estivesse prestes a explodir. O olhar de Tânia, que uma fração de segundo atrás refletia confusão, agora arde com a dor do abandono. Pai, sussurrou, a palavra ecoando como uma maldição, enquanto a revelação de Marco agarrou seu coração como garras de ferro. Tudo à sua volta parecia desvanecer, transformando a sala em um borrão prismático de rostos atônitos e murmúrios crescentes. Kendra examinava cada expressão, as veias do seu corpo pulsando com uma mistura de incredulidade e determinação. O que está acontecendo? Pensava, sua mente acelerando com cada nova peça daquele tabuleiro insano. O momento não dava trégua, e a figura de Marco, agora sob os holofotes da desesperança, começava a dissolver-se em uma névoa de segredos obscuros. Ele fez parte de tudo, continuava Maria Almeida, sua voz trêmula, mas firme. Mas antes que pudesse continuar, uma nova pessoa entrou na sala, sem aviso. Era um homem com cabelos grisalhos, uma expressão de raiva acumulada e um ar de autoridade que imediatamente fez o juiz escalar a paguela do estado de choque. Ele se posicionou ao lado da mulher, seu olhar percorrendo a sala como um predador à espreita. Sou Ricardo Lopes, ele anunciou, sua voz reverberando como um trovão. É hora de trazer à luz as mentiras que foram alimentadas por anos. Marco e Maria não estão aqui por acaso. O público começou a murmurar novamente, a pressão crescendo como um vapor em uma panela prestes a explodir. Eles estão envolvidos em um esquema que vai muito além do que você imagina, Tânia. Kendra, sentindo a urgência do momento, olhou para Tânia, cuja expressão passou de confusão para uma tempestade interna. Esquema? Que esquema? A pergunta saiu como um grito sufocado, e os olhares tornaram-se cada vez mais ansiosos. Uma organização criminosa que move poder e dinheiro nas sombras. Rosa Leal, sua mãe, liderava e, sim, Maria, você sabe, você era a cúmplice perfeita. A sala inteira suspirou, um eco de horror enraizado. Rosa e Marco usaram você como isca para manipular a dor dos outros e enganar a justiça. E então, como um relâmpago, a realidade se rompeu.
O chão sob os pés de Tânia desmoronou. O que você está dizendo? Sua voz tremia com cada sílaba, uma fraqueza impensável começando a tomar conta. Marcos continuou. Rosa foi encontrada assassinada semanas atrás. Os negócios dela estão ruindo. E seu nome, Tânia, estava nos registros deles. Você é a chave para tudo isso. Os olhos de Tânia arderam com as lágrimas que começaram a ferver. O peso das verdades não ditas a derrubava. Nada disso faz sentido. Não pode ser verdade. A súplica era uma balela diante da enxurrada de revelações que agora saturava a sala. A tensão na sala começou a se intensificar quando um celular tocou abruptamente, ecoando como um alarme ensurdecedor. A advogada ao fundo atendeu, a cor de seu rosto se esvaindo. É da delegacia. Precisa vir imediatamente. Há um novo corpo. A comunicação abrupta espalhou um tumulto de vozes. A adrenalina subiu como um foguete. Esperem! Gritou Tânia, a fúria começando a despontar. Você quer dizer que eu sou parte disso tudo? Que eu sou uma peça no tabuleiro da manipulação? As palavras saíram como uma explosão. A sala mergulhando em um caos de indignação. Mas antes que pudesse processar tudo, um homem escondido na escuridão da sala se levantou. Era um detetive. Tânia, você precisa saber que a notícia sobre sua mãe nos chegou depois que encontramos algo capaz de colocar tudo em xeque. Não acredite em tudo o que foi dito. O medo e a confusão se transformaram em uma nova onda de trevas. Qual é a conexão? Kendra perguntou, seu olhar aflito oscilando entre a determinação e a incerteza. O que você sabe que nós não sabemos? E naquela fração de segundo em que a sala estava dividida entre revelações, um novo grito ecoou. Mais um corpo. E tudo o que Tânia tinha certeza desmoronou, deixando uma pergunta no ar. Quem realmente estava manipulando quem? E o que mais permaneceria oculto nas trevas dessa batalha por justiça? O silêncio na sala de tribunal era cortante. A tensão palpável, como se o ar estivesse prestes a explodir. Os olhos estavam fixos em Tânia, sua respiração acelerada, misturando-se à sensação opressiva do desconhecido. Quem realmente estava manipulando quem? Pensava, enquanto a raiva e o desespero lhe consumiam. Kendra, por sua vez, sentia a urgência da situação. Cada pulso do seu coração batendo em sincronia com o clima da sala, como se o tempo tivesse congelado. O novo detetive parecia relutante em compartilhar o que sabia, mas o murmúrio crescente do público pressionava. Escutem-me. A voz dele era firme, mas envolta em uma nuvem de gravidade. Temos novas evidências sobre o caso, e não só isso. A situação está prestes a ficar muito mais complicada. Antes que pudesse continuar, um grito abrupto estourou na sala. A menina que foi sequestrada, ela estava aqui hoje. Uma mulher no fundo se levantou, tremendo sob o peso da revelação. O ambiente explodiu em murmúrios, e o juiz tentou restaurar a ordem, mas a indignação tomava conta. Ela foi vista na cidade, perto da casa da mãe de Tânia. A mulher parecia perigosa, seus olhos arregalados cheios de uma mistura de pânico e determinação. Tânia não sabia se aquilo era esperança ou mais problemas a caminho. A ideia de uma nova vítima no meio daquela confusão trazia à tona um terror que ela não conseguia suportar.
Precisamos das imagens das câmeras de segurança. Kendra disparou, sempre alerta. A cada segundo, a história se tornava um bom thriller psicológico, um jogo de gato e rato, onde cada palavra podia mudar o destino de todos ali presentes. Mas antes que a sala pudesse se acalmar ou organizar uma nova estratégia, a porta se abriu novamente e um grupo de homens entrou, armados e determinados. "Todos vocês estão presos!" gritou um deles, e o pânico repleto de vozes ecoou. Tânia piscou, sua mente se desdobrando em várias direções. Por que estão fazendo isso? A voz de Kendra era quase um sussurro indignado. Um dos oficiais, com um olhar fixo e uma expressão de raiva surda, se aproximou de Tânia. "Você não entende, garota. Isso tudo é maior do que você imagina. Você está em um jogo muito perigoso." E então, tudo ficou em câmera lenta. Tânia olhou para Marco, que estava sendo pressionado contra a parede, e o rosto dele tinha uma expressão de desespero absoluto. "Eles não querem que a verdade venha à tona", ele balbuciou, e Tânia sentiu um frio na espinha. Como ele poderia saber disso? No momento em que o mundo ao redor começava a desmoronar, Tânia se lembrou do que seu pai diziam sobre protegê-la. Uma chave se virou em sua mente. A verdade que sempre estivera ali, sob camadas de mentiras e destinos interligados. "Sou eu!" gritou Tânia, e todos os olhares se fixaram nela. "A verdade que eles temem sou eu." Num instante, o ar se transformou em um mar de murmúrios confusos e olhares desconfiados. Kendra olhou para ela, perplexa. "Tânia, do que você está falando?" A própria incredulidade de Kendra refletia um abismo crescente entre elas. "Eles estão após mim, por causa de algo que eu não sabia", disse Tânia, sua voz tremendo. Subitamente, o detetive se adiantou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. "Tânia, precisa nos contar tudo o que você sabe. É a única maneira de sair dessa inteira." Mas naquele mesmo instante, um telefonema ecoou pela sala. O detetive atendeu, e a expressão mudou de dúvida para horror. "Não pode ser." Horror. "O corpo na delegacia." O corpo na delegacia. É de Rosa Leal. O tempo parou. Tânia sentiu seu estômago revirar, todos a encarando com perguntas não ditas em seus olhos. "Rosa? A mãe de Kendra?" A frase ecoou como um choque elétrico pela sala. Então veio a reviravolta brutal. A conexão com o passado sombrio entrava na conversa. Rosa, a mentor de confiança, a mulher que era tida como um pilar de justiça, agora se tornaria o centro de um turbilhão de traições. O pânico dilacerou a sala ao mesmo tempo em que as luzes começaram a piscar. E nesse clima de desespero, o juiz, visivelmente abalado, percebeu a dificuldade de manter a ordem. "Precisamos de calma", começou ele, mas uma explosão distante interrompeu seu discurso e a sala se encheu de um novo terror. A verdade estava prestes a emergir de um jeito que ninguém poderia imaginar. O que mais eles estavam prestes a descobrir? A batalha por justiça se tornava um labirinto de revelações, e o que antes parecia claro, agora era uma névoa de segredos hipnotizantes. O silêncio na sala de tribunal era cortante, a tensão palpável, como se o ar estivesse prestes a explodir. Tânia sentia cada batida do coração reverberar dentro da sua cabeça, os olhos fixos em Marco, que agora parecia um gerador de caos e incerteza. Kendra, em estado de alerta, respirava de forma rápida.
como se as palavras dele fossem um eco ameaçador, ressoando em um labirinto de desconfiança. Com um movimento brusco, o detetive ficou de pé, a urgência nas suas palavras, quase palpáveis. Precisamos ir até a delegacia agora. O que descobrimos sobre Rosa pode mudar tudo. Ele gesticulava freneticamente. Sua expressão carregava o peso de uma verdade que ainda não havia sido dita. Ao fundo, apenas sussurros, de indignação e perplexidade, misturavam-se como uma tempestade se formando. Maria Almeida, ainda em estado de choque, lutava para entender o que estava acontecendo. José, não é possível. Rosa é... Mas sua voz se esvaiu diante da gravidade da situação. O juiz, agora aturdido pela confusão, tentava restaurar a ordem. Mas era evidente que a situação estava completamente fora de controle. Os rostos dos presentes refletiam uma mistura de medo e expectativa. E então, como um golpe fatal, a porta da sala se abriu abruptamente, revelando uma figura envolta em sombras. Um homem alto, vestindo um sobretudo escuro, com um capuz cobrindo parte do rosto. O súbito silêncio era denso, e todos os olhares se voltaram para ele. Com um movimento rápido, ele teve a audácia de puxar um pequeno dispositivo de dentro do casaco e apontá-lo para o centro da sala. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir, ele disse, a voz profunda e cheia de um poder latente que causou arrepios. Kendra e Tânia trocaram olhares, uma certeza crescendo em meio ao horror. Quem é você? Levantou-se um grito do público, a ansiedade convertendo-se em pânico. Em resposta, o homem pressionou um botão. A sala foi envolvida por uma luz brilhante, revelando imagens projetadas nas paredes. Eram filmagens clandestinas. Tânia se viu diante de cenas impensáveis. Rosa Leal, de pé em uma sala escura, conversando com figuras obscuras da criminalidade. Ela estava envolvida em tudo isso, sussurrou Tânia, a voz gélida. O que era um segredo agora se tornava um enigma exposto, uma colagem de traições. Ela era cúmplice, sempre foi. As palavras soavam como facadas, cortando as esperanças que parecia alimentar. Mas a reviravolta chegava ao clímax. Nas filmagens, a câmera capturou um momento perturbador. Rosa entregando uma criança, a mesma menina que Tânia sempre havia jurado proteger. O público gaspa mais uma vez. A revolta da sala se transformava em um clamor de indignação. Não! Tânia se recusava a acreditar. Sua mãe não poderia estar entre eles. E então, como um eco de pesadelo, o homem com o dispositivo apertou o botão novamente e a projeção congelou em uma imagem de Rosa, com uma expressão que cheirava a traição e desespero. Eu sou o homem que se opôs a este jogo sujo, afirmou, levantando a voz. Eu sabia que a confusão estava prestes a explodir e fiz o que era necessário para que a verdade viesse à tona. Um tremor percorreu Tânia. A sensação de controle se desvanecia. O homem deu um passo à frente e então a bomba caiu. Porque eu sou não apenas um policial que estava infiltrado, mas sou Mário Leal, o verdadeiro pai de Tânia. O choque rasgou o silêncio, como se o mundo tivesse entrado em colapso. O que significava aquilo? Se Mário era o pai dela, quem era Rosa realmente? A sala começou a girar.
a dimensão da traição transformada num labirinto de horror e identidade. O olhar de Kendra se fixou em Tanya, a tensão gravitando entre elas. Em uma fração de segundo, a verdade se desdobrava em 1000 pedaços, e o que era uma luta por justiça, agora se tornava uma guerra pela própria alma. Ao encarar Mário, Tanya sentiu a pergunta ecoando em sua mente. Até onde os laços de sangue se tornaram correntes de mentiras? E assim, na cuspida de uma revelação devastadora, o tribunal se tornava um campo de batalha de identidades e segredos, e a verdadeira história ainda estava longe de ser contada. A pergunta estava no ar, pulsante como um coração prestes a estourar. O que mais estava escondido nas sombras? O silêncio na sala de tribunal se tornara quase palpável. Cada respiração se misturava a um pavor indefinido. Tanya olhava para Mário, a revelação dele ecoando em sua mente como um trovão distante, distorcendo toda a sua realidade. Kendra, em uma centelha de determinação, se aproximou. O que você quer dizer com isso? Que você é seu pai? A incredulidade nos seus olhos era inconfundível, quase como se cada palavra precisasse ser debitada em uma língua que não falava. Sim, Tanya, e eu não sou o único a ter segredos. Ele respondeu, sua voz revelando uma vulnerabilidade inesperada. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma explosão de barulho explodiu na entrada do tribunal. A porta se abriu com força, quase saltando de suas dobradiças, e um grupo de homens armados invadiu a sala, com uma fisionomia determinada e rifles em punho. O rugido de uma sirene se misturou ao caos, criando um som aterrador que fazia a pele arrepiar. "O que diabos está acontecendo?" gritou um dos oficiais de justiça, correndo na direção do intruso. Mas os novos invasores não estavam ali para ouvir. O líder da equipe, um homem de olhar frio e decidido, apontou seu rifle para Mário. "Você está preso por traição e conspiração", ele declarou, a voz carregada de uma condenação implacável. Os murmúrios tornaram-se clamorosos, e os rostos na sala refletiam uma confusão em espiral. "Como assim? O que ele fez?" A indignação aumentava na sala já tensa. Tanya sentiu sua cabeça girar ao conectar os pontos. Mário, seu pai, agora um criminoso procurado. Mas o mais chocante ainda estava por vir. "É uma armadilha. Você não sabe, Tanya." Mário exclamou em pânico, tentando manter o controle da situação enquanto se afastava do agressor. "Rosa, ela estava envolvida em algo muito maior. Eu sabia que meu envolvimento a ameaçava." Ele se virou para Tanya, os olhos implorando, como se tentasse justificar o injustificável. "Acredite em mim." Mas antes que Tanya pudesse processar, algo dentro de Maria, ainda no canto da sala, começou a se agitar. Ela levantou a mão, chamando a atenção de todos. "Espere, não é só isso." Sua voz ficou embargada pela tensão. "Porque eu também não sou quem você pensa que sou." Os olhos da sala se fixaram em Maria, a mulher que sempre foi a mãe dedicada de Tanya. "O que você quer dizer?" Tanya perguntou, sentindo uma onda de desespero. "Que você mente, que não é minha mãe?" Eu sou Rosa Leal," ela sussurrou, e a sala caiu em um silêncio pesado como chumbo. A revelação parecia cortar o próprio ar em volta de Tanya. O que isso significava? Como isso era possível? A mulher que ela conhecia como sua mãe agora se revelava como uma figura envolta em mistérios, manchada pelo medo e desespero. Não pode ser verdade!" Kendra gritou, sua voz ressoando, transformando seu choque em determinação. "Você está apenas tentando nos manipular." Mas os olhos de Maria, agora rosa,
brilhavam em emoção, cercados de tormentos não ditos. Vocês não entendem. Estou aqui para proteger minha filha. E vocês estão todos em perigo. Um grito coletivo ecoou pela sala e os homens armados começaram a se mover, preparados para prender Mário. O tempo parecia se dobrar. A confusão se tornava um furacão de medos e segredos expostos. Enquanto a tensão aumentava, um novo som cortou a escuridão. Uma explosão distante, seguida de tiros ecoando de fora do tribunal. O público entrou em estado de pânico absoluto, enquanto Mário sussurrava para Tânia com desespero. Você precisa entender. Eles não podem descobrir que você está aqui. Aqui é onde a verdade pode se transformar em caos. No meio da comoção, um agente de segurança pulou diante de Tânia, gritando por ela para correr. Mas o que poderia acontecer a seguir? E assim, enquanto a confusão envolvia a sala, a onda de eventos angustiante surgiu com um peso de revelações ainda a se desdobrar. O que mais estava oculto nas sombras e quem realmente controlava o destino deles. O tribunal, uma arena de verdades e mentiras, se tornaram um campo de batalha sem precedentes. E Tânia, perdida em um labirinto emaranhado de identidade e traição, se viu presa em um terrível jogo que ameaçava consumir todos ao seu redor. O silêncio na sala de tribunal se tornara quase ensurdecedor, como se o ar estivesse prestes a explodir em fragmentos afiados de tensão. Tânia sentia o coração pounding, a pulsação ecoando em seus ouvidos, enquanto os homens armados começavam a cercar Mário, pronto para prendê-lo. Cada movimento dentro da sala era uma dança perigosa, onde cada respiração carregava o peso de segredos ocultos. Os olhos de Kendra não deixavam de observar, insistindo que cada palavra poderia ser a chave para tudo. Você não entende, Mário, Tânia gritou, buscando desesperadamente alguma razão no semblante confuso do homem à sua frente. Você não pode fazer isso. Isso é uma armadilha. Os policiais se aproximavam. O clima, carregado de incertezas, era quase palpável. Então, como o estalar de um estalo sob pressão, tudo mudou numa fração de segundo. Um estrondo de vidro quebrando ecoou pela sala. As portas do tribunal foram arrombadas e uma figura encapuzada entrou, deslizando com a graça de um predador entre as sombras. É hora! Gritou com uma voz que parecia carregar tempestades. Um sombrio murmurinho percorreu a sala e Tânia se virou. Com um gesto implacável, a figura levantou um dispositivo. E em instantes, imagens brilhantes começaram a se projetar nas paredes. Vídeos de reuniões clandestinas, rostos conhecidos corrompidos pelo poder, documentos secretos que expunham a verdade por trás do jogo sombrio em que todos estavam envolvidos. Este é o verdadeiro rosto dos Leal. A figura disse com ferocidade, revelando um mundo escondido, onde aliados eram inimigos e o sangue se tornava a moeda da traição. E enquanto os rostos apareciam na tela, cada um deles como um machado cortando as certezas, Tânia sentiu seu estômago revirar. A última imagem trouxe sua mente a um estado de choque. Uma jovem mulher, mão em punho, sorrindo. Sou eu, Tânia. Eu sou você. A voz ecoou como um uivo através da sala. Um grito dentro de um labirinto de ecos, a figura encapuzada se revelando como um reflexo mergulhado em trevas, sua irmã, há muito perdida. A sala parecia girar, um furacão de emoções em chamas. O que você está dizendo? A incredulidade
tornava cada palavra um fio de dor. Mas a jovem, apontando para a tela, continuou. Todo esse tempo, eles nos separaram. Rosa, Maria, Mário, eles estavam manipulando nossas vidas, transformando-nos em peças de um tabuleiro. Marco ficou emudecido, os olhos se cheios de uma mistura de raiva e desespero. O detetive, sem saber como agir, começou a olhar para todos, incapaz de escolher quem prender primeiro. No entanto, a luz reveladora em que a irmã de Tânia se revelava iluminava a verdadeira natureza de uma família disfuncional. A verdade ameaçava desmoronar os laços que antes pareciam seguros. Tânia, apanhada em um turbilhão de revelações, não sabia se deveria se sentir aliviada ou traída. Você disse que me ajudaria. Você foi embora. A ferocidade na voz de Tânia sussurrava desespero, enquanto os sentimentos de raiva e confusão eram cada vez mais impossíveis de ignorar. A sala agora estava um caos. Os policiais estavam distraídos, perdidos em um emaranhado de expressões chocadas. Mas você não entende, gritou a jovem, e a verdade dela cortava o ar como uma faca. Eu não tinha escolha. Eles estavam atrás de você, e eu tinha que me esconder. Eu fui treinada, Tânia, para ser tudo o que eles queriam que eu fosse. Mas agora, precisamos juntar os pontos. Que quer que você ache sobre seu passado, pode não ser o que parece. Num instante, o tribunal se tornou um campo de batalha, numa guerra encoberta. Os laços do sangue se transformaram em arames farpados de mentiras e traições. O futuro de Tânia ficou em suspenso, cercada pela revelação explosiva. Uma história de dor, de ilusão e um segredo guardado a 7 chaves, que mudaria sua vida para sempre. E assim, enquanto a sala fervia em tumulto e pânico, o coração pulsava com a pergunta devastadora: quem afinal era Tânia Hollins e qual seria seu verdadeiro destino neste jogo macabro? O silêncio na sala de tribunal se tornara quase ensurdecedor. O ar estivesse prestes a explodir em fragmentos afiados de tensão. Tânia olhava para a figura encapuzada, inicialmente uma estranha, mas agora uma parte intrínseca de sua história. As palavras dela reverberavam, ecoando em um espaço que parecia não ter fim, e Tânia não sabia se deveria confiar ou se isso era uma nova traição. Você é a minha irmã? A incredulidade quase a estrangulava. Como você pôde? Precisamos sair daqui, Tânia. Você não entende que estão nos observando? Eles sempre nos observaram. A jovem encapuzada disse. Sua voz era uma mistura de urgência e desespero. O público começou a murmurar, a tensão se solidificando como uma barra de aço. Kendra ainda estava em choque, mas uma onda de determinação começou a brotar dentro dela. Assim não vamos resolver nada. Se isso for verdade, temos que agir agora. Mas sua voz mal atravessou o clamor crescente na sala. Os homens armados estavam prontos para levar Mário, e a confusão parecia um caos indomável. E então tudo mudou. Do lado de fora, um estrondo intenso. O tribunal tremeu com a força da explosão. Paredes ecoaram um lamento de dor. Um burburinho desesperado se espalhou, e todos saltaram em direção à saída. O pânico era palpável. Estamos sendo atacados, gritou um dos policiais. E tudo ficou em câmera lenta. A figura encapuzada agarrou Tânia pelo braço, puxando-a em direção a uma saída lateral. As luzes começaram a piscar de forma frenética. A sala se tornara um caos. Mas naquele ímpeto, uma nova revelação irrompeu na mente de Tânia, como uma facada no escuro. Se a desconhecida
Era realmente sua irmã? Quem era a real Maria, a mulher que a criara? Um vazio gelado a envolveu, e uma dor profunda começou a infundir sua alma. Os gritos tornaram-se ensurdecedores. Fujam! Eles estão aqui! O som de pés batendo no chão se misturou ao ruído de vidro quebrando. Uma confusão sem fim. Vários rostos se tornaram borrões. Guardas empurravam o público em uma tentativa desesperada de restaurar a ordem. Mas estava claro que a situação não ficaria sob controle. E então, a figura encapuzada parou em frente a ela. A luz intermitente das lâmpadas criou sombras que dançavam no rosto dela, e em um momento intenso, o capuz se afastou. O que Tânia viu a paralisou. Era um rosto que reconhecia. Não, não pode ser você, ela gaguejou. O tempo pareceu parar enquanto os sussurros na sala se silenciavam. O pânico coletivo se tornava um manto pesado, cobrindo todos como uma tempestade de areia. Eu estou aqui para te salvar, Tânia. Sempre estive. E também sempre estive perto de você. A mulher não era apenas sua irmã. Era a sombra que sempre aparecia em seus sonhos. A confusão deu espaço à dor e à revelação. Você é a razão de eu ter fugido. Rosa fazia parte de tudo, e agora até sua vida está em risco. As palavras dela foram como um frágil fio, cortando a estrutura de tudo que Tânia havia acreditado conhecer. Os gritos no tribunal se tornaram fervilhantes. Os policiais dispararam e uma avalanche de incertezas despencou sobre Tânia e sua irmã. Sua verdadeira identidade é a chave que pode destruir tudo. A figura encapuzada havia se revelado como uma carta na máfia que a família Leal jogava como um baralho marcado. Imediatamente, uma nova onda de explosões ressoou de fora do tribunal, e a sala se preenchia com o som do caos iminente. Tânia se virou para Kendra, esperança e terror se misturando em seus olhos. Se isso for verdade, quem somos nós realmente? E quem os está perseguindo? A pergunta flutuou no ar, desafiando o próprio universo a dar alguma resposta. E assim, enquanto a sala se tornava um campo de batalha em chamas, uma nova camada de traição estava prestes a ser desnudada. A essência de tudo estava prestes a captar o horror de seu destino, e Tânia se viu em uma encruzilhada, onde a busca pela verdade agora se transformava em uma luta para permanecer viva. Se a história contada até então era baseada em mentiras, então quem realmente controlava essa narrativa? O tribunal, uma arena anteriormente sagrada para a busca de justiça, tornava-se a linha de frente de uma guerra ainda maior, e a vida de Tânia estava prestes a desmoronar, no meio de uma tempestade de revelações que ainda não haviam sido contadas. Enquanto a sala do tribunal se tornava um furacão de gritos e caos, Tânia sentiu a mão da Suai. O coração dela batia forte, misturando medo e esperança. Atender a voz da irmã era como abrir uma porta para um mundo interdito, mas ela sabia que precisava seguir em frente. Vamos, precisamos sair agora, a irmã disse, puxando Tânia em direção a uma saída lateral. O tumulto ao redor se intensificava, mas algo dentro dela pulsava, um desejo ardente de liberdade. Elas correram, passando por policiais confusos, a luz das lâmpadas piscando ao fundo. Enquanto corriam, Tânia podia ouvir os gritos do Mário, tentando se explicar. Finalmente, ele estava sendo desmascarado, mas o preço da verdade parecia alto demais. Não se preocupe mais com ele, disse a irmã.
Precisamos focar no que realmente importa. As duas saíram do tribunal, a brisa fresca da noite batendo em seus rostos como um novo começo. Para Tânia, o ar era pesado, mas cheio de possibilidades. Ao longe, a cidade pulsava, com suas luzes brilhando contra a escuridão. Vamos para um lugar seguro, sua irmã insistiu, levando-a em direção a um hotel velho. Tânia olhou para trás, vendo o tribunal como um ponto de partida, não mais como uma prisão. A verdade finalmente tinha espaço para respirar. Dentro do hotel, longe dos olhos curiosos do público e dos capangas de Mário, Tânia se viu finalmente capaz de processar tudo. "Por que você não me procurou antes?" ela perguntou, a dor evidente em sua voz. "Eu não me senti segura, Tânia. Os Leal têm olhos em toda parte. Eu sabia que você estava sendo usada, mas achava que te proteger era o melhor que podia fazer. A verdade era um risco." A irmã respondeu, lágrimas nos olhos. As duas se abraçaram, um gesto simples, mas que trouxe a elas uma onda de conforto. A Irmandade ainda estava ali, escondida sob mentiras e traumas. Elas eram fortes e, juntas, poderiam enfrentar o que viesse pela frente. Enquanto a madrugada começava a se desenhar, Tânia teve um insight. Não podemos deixar que tudo isso se perca. Precisamos contar aos outros, mostrar quem são os verdadeiros Leal. É nossa vez de assumir o controle. A irmã assentiu e, juntas, elas começaram a planejar sua próxima jogada. Juntas, finalmente no mesmo lado, estavam prestes a dar um golpe no sistema que sempre das sombras as manipulou. A luta por justiça estava longe de acabar. No entanto, enquanto elas se preparavam para enfrentar a verdade, uma mensagem desconhecida chegou ao celular de Tânia. Ao abrir, uma foto ameaçadora apareceu. A imagem de um homem misterioso sorrindo, uma taça de vinho à frente e atrás dele um painel como símbolo dos Leal. Tânia engoliu em seco. "Parece que a história ainda não terminou", murmurou, enquanto sentia o frio na espinha. Mais uma vez, estavam no meio de algo muito maior. E assim, após tudo o que acontecerá, uma faísca de esperança brilhou. Tânia e sua irmã estavam prontas para a batalha final. E antes que o filme começasse a rodar esse novo capítulo, uma voz ecoou. A verdade pode vir à tona a qualquer momento. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo que nos ajuda a continuar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho. Sua participação é essencial para a nossa comunidade.